Oi pessoal, graça e paz de Cristo. Quero compartilhar com vocês uma leitura que eu estou fazendo sobre o livro O Fator Melquisedeque de Don Richardson. E ele vai falar sobre como Deus se revela para os povos remotos. E ele inicia o livro falando sobre uma passagem bíblica que com certeza você conhece, que está em Atos 17, que se chama a passagem bíblica do altar ao Deus desconhecido, quando o apóstolo Paulo prega para os filósofos estoicos e epicureus. E aqui o Dom ele vai falar sobre a colina de Marte, que é em Atenas, que está em Atenas. E ele conta que por volta do século 6 a.C., a cidade de Atenas estava sendo acometida por uma grande peste, uma grande enfermidade, e muitas pessoas ali estavam morrendo. Acontece que eles adoravam a vários deuses, e eles começaram a pensar assim, os sacerdotes: olha, existe um Deus desconhecido que está irado, e essa ira precisa ser aplacada. E assim, eles vão buscar um homem chamado Epimênides, que morava em Creta. Quando Epimênides chega em Atenas, ele fica boca aberta e admirado. Nossa, é mais fácil encontrar deuses e ídolos nessa cidade do que pessoas, do que gente. E aí Epimênides fala assim: olha, vamos fazer o seguinte. Existe um Deus desconhecido e ele está irado com a cidade. Façamos a seguinte proposta. Amanhã de manhã cedo, quando o sol estiver nascendo, vocês vão trazer várias ovelhas e vão trazer pedreiros também. No lugar em que essas ovelhas forem soltas e começarem a ficar paradas naquele lugar do pasto, aquelas ovelhas deverão ser sacrificadas e ali onde elas pararem deverá ser construído um altar e elas devem ser sacrificadas para esse Deus desconhecido. E aí as ovelhas estavam ali em jejum, com fome, e aí elas param no lugar. E todos ficam admirados. E aquelas ovelhas que pararam ali, elas são sacrificadas para esse Deus. E aí eles começam a pensar, bem, a ira do Deus foi aplacada e acontece que a peste cessou. As pessoas ficaram boas e ninguém mais morreu. Vamos construir um altar para esse Deus desconhecido. E coloquemos assim, Agnosto Tel, a um Deus desconhecido. E aí eles colocam aquele altar no meio daquela cidade cheia de ídolos porque eles estavam com medo de desagradar a esse Deus. Bem, em Atos 17 nós vemos que o apóstolo Paulo prega para os filósofos estoicos e epicureus. E os filósofos estoicos, eles acreditavam que havia um Deus superior que governava todo o universo. E os filósofos epicureus acreditavam que o prazer estava no conhecimento. E o apóstolo Paulo começa a seguir uma sequência lógica, como era muito bem dos filósofos seguir a lógica. Mas a partir do momento em que ele fala que Jesus morreu e ressuscitou, os filósofos pensaram, ele quebrou a sequência lógica e muitos passaram a rir e zombar do apóstolo Paulo. Mas nós vemos que isso foi uma estratégia que Deus deu para Paulo, usando a filosofia para pregar para os filósofos. E a Bíblia fala que apesar de muitos terem rido e zombado de Paulo, muitos outros creram e confessaram a Cristo como seu Salvador. O que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender que nós podemos utilizar a filosofia, o direito, o conhecimento, a retórica, a oratória para pregar sobre Jesus para as pessoas. Claro, Deus se revela para as pessoas simples, mas também para as pessoas que têm conhecimento. E nesse caso, o apóstolo Paulo, como é citado em Atos 9, foi escolhido para pregar a palavra de Deus para os gentios, para os reis, para os imperadores e para os filhos de Israel. E quando ele estava pregando para os gentios, aqueles homens puderam ver que o apóstolo Paulo era um homem que tinha conhecimento. Deus, pessoal, se revela para as pessoas simples, mas também para as pessoas que têm conhecimento. Deus se revela para as pessoas que não têm tanto estudo e também se revela para aquelas que têm muito conhecimento. E nós podemos aprender aqui que temos que ser estrategistas ao pregar sobre Jesus, porque todas as pessoas, elas carecem de salvação, só que infelizmente muitas vezes a eternidade é uma verdade ignorada. E nós podemos ver que em Eclesiastes 3:11, a palavra de Deus fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade. E é por isso que muitos povos e muitas pessoas, elas anseiam tanto em conhecer o seu Salvador. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Curta, comente, compartilhe.